Boa noite a todos. Boa noite, doutor Denis, doutor Gilberto, pessoal do apoio, todos os nossos ouvintes aí desses nossos webinários. Um prazer muito grande estar aqui de novo com vocês. E hoje vamos falar de uma temática que na nossa área, né, de finanças, ela é um prato cheio, né? Tanto de trabalho quanto de necessidade, de eficiências, de ajuda na conduta de uma gestão financeira tranquila em um ambiente empresarial. Então, hoje vamos falar de gestão orçamentária para o seu negócio, que foi um dos temas aí cuja votação elegeu como um tema interessante para a gente trabalhar, ok? Então, gestão orçamentária para o seu negócio é a temática de hoje. Mais uma vez agradecer, parabenizar a BHH pela iniciativa, e eu acredito que tudo isso continua, deve gerar, essa iniciativa deve gerar outros trabalhos, talvez um pouco mais na área mais próxima de vocês. Fico muito feliz pelo convite, um prazer muito grande compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem na nossa área. Me apresentar, porque provavelmente tem gente aí que não participou ainda de nenhum webinário. Sou Sandro Bertoli, economista, mestre em economia, sou consultor, tenho uma empresa de consultoria, a Bertoli Gestão de Negócios, uma empresa de gestão financeira, gestão de processos e planejamento empresarial. Virginiano, ascendente Gêmeos, um pai de duas lindas joias que eu tenho, Raul e Sofia, um espiritualista que ama a vida, que descobriu que veio aqui para amar e veio aqui para ensinar também um pouquinho as pessoas que muito mais do que essa vida material que a gente vive, a gente veio aqui também para ajudar, colaborar e disseminar esse amor na vida das pessoas. Vamos lá, a um tema do nosso bate-papo de hoje. Gratidão aí pela oportunidade de nos conhecermos um pouquinho. Alguns pontos importantes relacionados à gestão orçamentária que não necessariamente são assuntos estritos de gestão orçamentária, né? Um pensamento que vocês já devem ter lido em algum lugar na vida de vocês é que a gente nunca vai encontrar um vento favorável se a gente não sabe para onde a gente está indo, né? Gosto de traduzir isso em finanças. Nós não conseguimos controlar, não é possível controlar algo que você não consiga ver. Então, a gestão orçamentária também vem nesse sentido. Enxergar as finanças da empresa é uma forma de tentar controlar o dia a dia desses cenários financeiros. E já indo mais para uma área mais técnica de gestão orçamentária, e também trazendo isso um pouco para a nossa vida, né, cotidiana, antecipar e ajustar pontos com calma, dentro de um cenário palpável, visível, é muito melhor do que você ser surpreendido e ter que resolver isso às pressas. Muitas vezes você vai errar mais, e normalmente isso vai custar muito mais tempo e muitas vezes muito mais dinheiro, né? E, obviamente, que se você não tiver informações, na ausência de informações, a ausência de planos e estratégias para você lidar com o futuro financeiro de uma empresa, pode colocar essa empresa, esse negócio, completamente em risco. Então, é dentro dessa seara de tentar visualizar o futuro que a gestão orçamentária existe no ambiente empresarial. A gestão orçamentária, ela é uma ferramenta empresarial complexa, não é tão usual, né, sobretudo em empresas de pequeno porte, não fazem muito planejamento orçamentário. Ela é trabalhosa, mas uma vez instituída, uma vez praticada, ela passa a ser uma ferramenta fundamental para o dia a dia da gestão de um negócio, porque você está tentando fazer um planejamento financeiro de tudo aquilo que você vai gastar, tudo aquilo que você pensa receber ao longo de um tempo. E toda vez que você se deparar com alguma imperfeição, algum problema, alguma desvirtuação daquele planejamento, você tem um cenário para trabalhar e procurar antecipar alguma dificuldade, recolocar aquela empresa, aquelas movimentações no trilho novamente. Então, hoje, de gestão orçamentária para o seu negócio, eu vou pontuar basicamente 3 elementos bem rapidamente, né? Eu não vou me aprofundar em elementos teóricos. A bibliografia que eu recomendo aí tem bastante elementos para vocês
pesquisarem depois, se vocês quiserem. A ideia do webinário é disseminar expectativas e não aprofundar conhecimento teórico. Quero gastar mais tempo mostrando um planejamento orçamentário, como é que ele é feito e utilizado, né? Que é a última parte. Então, eu vou falar o que é a gestão orçamentária, qual a sua importância para as finanças da empresa, os principais benefícios da gestão orçamentária para uma empresa e uma visão prática da gestão orçamentária empresarial. Bom, o que é a gestão orçamentária e qual a sua importância para as finanças? Vocês já devem ter, obviamente, ouvido e até praticado na vida de vocês uma coisa chamada orçamento, né? E o orçamento mais conhecido que a gente tem contato é aquele orçamento que tradicionalmente é uma pesquisa de preços, né? Você está fazendo uma reforma de casa, você vai fazer uma pesquisa de preço, vai fazer um orçamento, né? Eu vou comprar um carro, eu vou comprar alguma coisa, eu vou fazer uma pesquisa de preços. Isso é uma visão que a gente tem conhecimento sobre a questão orçamento. Porém, o orçamento do qual eu vou falar aqui hoje é o orçamento no sentido de plano orçamentário, ou seja, aquilo que você busca dimensionar no tempo dentro de uma empresa para você procurar vislumbrar antecipadamente tudo aquilo que você gostaria de receber, né, das vendas de produto, das vendas de serviço que você vai executar e de todos os gastos efetivos que você pretende desempenhar ao longo de um ciclo. Então, é disso que eu estou falando quando eu falo de orçamento, de plano orçamentário, dimensionar receitas e gastos ao longo do tempo, ok? E aqui eu trouxe um dado que pode surpreender pelos números, né, positivos, porém, isso é uma pesquisa, obviamente, desenvolvida com empresas de grande porte, não empresas de pequeno porte. Uma pesquisa da Budget Trends feita há algum tempo, mais ou menos dois anos e pouco, aqui no Brasil, que das empresas pesquisadas, 74% delas faz planejamento orçamentário, o que é muito bom. 59% desse total pesquisado, além de fazer o planejamento orçamentário, também faz o acompanhamento, ou seja, faz a execução orçamentária periódica, que é um elemento que a gente vai ver daqui a pouquinho. E 43% desse total, né, de empresas pesquisadas, costumam fazer revisões no orçamento ao longo do tempo, em virtude de alguma intempérie, de alguma modificação que deve ter acontecido. E 63% desse total pesquisado usam pelo menos planilhas eletrônicas como o Excel no controle orçamentário. Um dado que chama bastante atenção, porque há mais ou menos 10, 15 anos atrás, quando eu comecei, né, na consultoria em gestão empresarial, esses números eram absurdamente menores do que esses que nós estamos vendo aqui. Mas se a gente trouxer essa realidade para os pequenos negócios, esses números caem assustadoramente, porque a maioria das empresas não faz planejamento orçamentário, gestão orçamentária, que é uma pena. O que é a gestão orçamentária? Nada mais é do que um conjunto de elementos, né, de ações, de estratégias que você aplica na empresa, visando fazer o quê? Gerenciar as finanças dessa empresa, buscando atingir o quê? Um equilíbrio entre aquilo que a gente chama de receita, né, que é aquilo que a empresa recebe pelo que ela vende, sejam produtos ou serviços, né, e as despesas, ou os gastos, que eu gosto de chamar de gastos, não de despesas, porque dentro dos gastos nós temos despesas e custos que têm pequenas diferenças. Então, é procurar equilibrar receitas e despesas. Obviamente que o grande objetivo da maioria das empresas, como vocês sabem, é que as receitas sejam maiores do que os seus gastos, e ela tenha o que a gente chama de lucro, né? Então, o objetivo da gestão orçamentária é procurar equalizar receita e despesa, buscando gerar resultado positivo para a empresa, gerar lucro. Ou, pelo menos, se esse cenário não está tão positivo assim, procurar evitar o máximo possível um resultado negativo, que é evitar o prejuízo. Então, esse é um dos grandes objetivos da gestão orçamentária. Qual que é a importância da gestão orçamentária? Olha, ela nos ajuda a planejar, né, metas e ações dessa empresa no tempo, o que nos ajuda a minimizar gastos ou aumentar os ganhos, né? Ajuda você a prever possíveis cenários, né? Você pode, num planejamento orçamentário, estabelecer uma linha de conduta normal, uma positiva e uma negativa. Caso o cenário fique positivo, a probabilidade de você ganhar mais é maior. Caso ele fique negativo, você precisa agir para tentar minimizar as perdas. Ele também ajuda você a acompanhar os resultados ao longo do tempo, para que você, quando for necessário, adequar esse orçamento, né, a essas intempéries que normalmente acontecem no cenário dos mercados.
E ela oferece, a gestão orçamentária também oferece o quê? Condições de você evitar gastar mais do que você recebe, né? E se isso acontecer, porventura, você vai acabar entrando no endividamento bancário, o que normalmente custa bastante caro e acaba impactando no resultado da sua empresa, porque em vez de sobrar para a empresa, para você vai ter que ser pago para o banco em forma de juros, em forma de IOF para o governo, por exemplo, né? Ajuda a você evitar não honrar compromissos, não pagar fornecedores, não pagar funcionários, não pagar impostos, e ajuda você a evitar também a perda da lucratividade. Então, esses são elementos que ressaltam a importância da gestão orçamentária. Os benefícios da gestão orçamentária é você poder fazer uma projeção para o futuro, né, e você poder ter uma visão antecedente, uma visão proativa em relação a esse futuro, quer dizer, antecipar mudanças, antecipar melhorias ou mitigar perdas, né? Maximizar ganhos, mitigar perdas, acabei de falar, né? O que ajuda você a ajustar sempre que possível, né? Aquilo que você previu que se concretize, né? Você coloca uma previsão orçamentária e consegue conquistar aquela meta. Você também tem como benefício, você consegue fazer com que as pessoas dos vários departamentos da empresa compartilhem responsabilidades, porque a gente sempre trabalha e pede, né, e orienta que a gestão orçamentária, que o planejamento orçamentário, ele seja colaborativo, os departamentos participem, não seja algo de cima para baixo. E também um outro benefício da gestão orçamentária é identificar falhas, né, para que você consiga antecipar eventos e corrigir aquilo antes que aquilo vire um grande problema. Então, esses são os principais benefícios da gestão orçamentária para uma empresa. Indo já para a parte que eu gosto, que eu falei que vou reservar um pouquinho mais de tempo para falar, e até trouxe aqui um material de apoio, que é um planejamento orçamentário que foi feito, né, para uma empresa gerir o seu orçamento. Óbvio que os números que estão ali não são os números verdadeiros da empresa, mas os números que eu sugeri ali como elemento de visualização para que vocês entendam. Então, eu vou mostrar para vocês já uma planilhinha Excel. O orçamento ele tem algumas etapas básicas para serem seguidas, né? Primeiro, você precisa elaborar o plano orçamentário, já vou entrar em detalhes daqui a pouco. Dentro dessa elaboração, você pode propor cenários, né? Um cenário normal, um cenário otimista, um cenário pessimista, e aí vem a tarefa de, depois de planejado, depois de pensado, você executar, acompanhar, analisar os resultados, fazer revisões, fazer ajustes periódicos, o que torna a peça orçamentária um elemento bastante vivo no dia a dia da gestão de uma empresa. A elaboração do plano orçamentário é a parte mais trabalhosa do processo, porque ela pede o quê? Que você tenha dados históricos da empresa para que você possa, em cima desses dados históricos, fazer uma projeção dos períodos que você quer gerir, né? Então, a gente costuma trabalhar gestões orçamentárias de períodos anuais, né, de um ano, então você precisa ter históricos de dados financeiros da empresa do passado para que você possa projetar esse futuro mensal de um ano, né? Você precisa definir premissas, bases orçamentárias, tomando esse histórico passado como referência, e em cima desse calhamaço de informações, você vai projetar todos os elementos palpáveis da peça orçamentária, que são projetar o faturamento, né, projetar as vendas dessa empresa, projetar tudo aquilo que se deduz das vendas, como são os impostos, as devoluções de produtos, os cancelamentos de prestação de serviço, os descontos que vocês costumam dar, as projeções de gastos gerais, sejam eles os custos, as despesas variáveis, as despesas fixas com pessoal e encargos, as despesas operacionais, bati o dedo aqui, perdão, despesas operacionais do dia a dia, como água, energia elétrica, seguro, consultoria, marketing, então tudo isso são os gastos. Projetar, caso a empresa tenha, né, isso no seu orçamento, investimentos que costumam fazer parte dos gastos da empresa, e também projetar, se a empresa trabalha com uma reserva de capital de giro, né, que é aquele recurso que você deixa guardado para as eventualidades de uso, fazer uma projeção também da necessidade de capital de giro. Então, essa é a parte mais trabalhosa do orçamento, que é montar a estrutura orçamentária. Você precisa de histórico de todos esses dados de receita e de gastos, e a partir disso, então, você vai estruturar a peça orçamentária para costumeiramente um ano de execução. Né? Depois da elaboração, você pode, se você quiser, né, fazer uma peça orçamentária que tenha
mais de um cenário, né, de possibilidades. Eu, particularmente, trabalho com o cenário realista e faço correções periódicas nesse cenário realista, mas tem empresas que trabalham com 3 cenários de projeção de orçamento, um realista, que é aquele que você acredita que vai acontecer, um pessimista, né, normalmente aplica-se um percentual em cima do cenário normal para baixo, né, para que você possa ter uma visão pessimista daquele cenário que você propôs, e também colocar uma previsão de um cenário otimista, né, um percentual acima daquele cenário normal que você projetou. Então, sutilmente, existe essa possibilidade de você projetar um cenário normal, um cenário pessimista, um cenário otimista. Eu, particularmente, hoje, como faço um acompanhamento muito austero, muito próximo do dia a dia das empresas, eu elaboro o cenário normal e, periodicamente, quando há necessidade, a gente vai fazendo revisões na peça orçamentária. Não faço, normalmente, cenário pessimista, cenário otimista, a não ser que seja num plano de negócio, numa empresa que vai ser criada. E a última etapa, se a gente pudesse assim chamar, é a parte da execução da peça orçamentária, né? Então, lá o dia a dia da empresa está acontecendo e você periodicamente, né, que pode ser uma visão semanal, quinzenal, mensal, trimestral, vai depender muito do dia a dia da empresa, você faz um acompanhamento constante do que você planejou e do que você executou, em cima de relatórios e indicadores gerenciais, como uma análise das contas a pagar, e contas pagas da empresa, uma análise das vendas, das contas a receber, uma visão do fluxo de caixa, uma visão da demonstração de resultado do exercício, né, a famosa DRE. Além desse acompanhamento constante, é importante você analisar os resultados, né, se o que você está realizando naquele período está dentro ou fora do que foi orçado, então uma visão orçado versus realizado, e dentro das necessidades você fazer revisões e ajustes em cima do que você planejou. Então, basicamente, essa é a estrutura, né, operacional de uma peça orçamentária. Planejar a peça, simular cenários, se assim for conveniente, e executar, acompanhar e corrigir ao longo do tempo. Tá? Eu trouxe aqui de material de apoio para vocês uma planilha em Excel, são 2 abas que eu vou mostrar para vocês de forma ampla, sem entrar em muitos detalhes, porque o nosso tempo é relativamente exíguo, mas no material bibliográfico que eu sugeri, esses detalhes estão bem mais definidos e vocês podem aprofundar. Então, vocês vão ver ali 2 abas. A aba orçamentária, em formato de DRE gerencial projetada, tendo como referência a base histórica do cliente, e uma outra aba em que eu acompanho o orçado contra o realizado para as checagens periódicas que normalmente a gente faz. Eu vou abrir a planilha Excel e vou explicá-la sucintamente para vocês. Esse material, obviamente, vocês terão disponível, tá? Junto também desta apresentação que vocês estão vendo. Então, esta aba aqui chamada Orçamento Anual, ela está num formato que a gente chama de DRE gerencial, que significa o quê? É uma estrutura que a gente chama de DRE, Demonstração de Resultado de Exercício, onde a gente coloca aqui em cima tudo que a empresa recebe, tudo aquilo que ela vende, e aqui a gente vai excluindo desse total tudo aquilo que ela paga, os impostos, as despesas variáveis, as despesas fixas, o prolabore dos sócios, as despesas bancárias, os investimentos, movimentações não operacionais de saída, como pagamento de empréstimos, amortizações de dívidas, e entradas que não fazem parte da operação da empresa, como empréstimos bancários, como rendimentos de aplicações, etc. Então, essa estrutura chamada DRE gerencial, ela precisa ser dimensionada de acordo com o plano de contas que a empresa tem, que são essas contas aqui que nós chamamos de contas analíticas, que é onde vocês vão ver todos os lançamentos propostos de plano orçamentário. Então, em cima dessa estrutura chamada DRE, Demonstração de Resultado de Exercício Gerencial, que é esse modelo que eu estou demonstrando para vocês, a gente monta a peça orçamentária. O que é a peça orçamentária? A gente está prevendo aqui, ó, de janeiro a dezembro do ano que está aqui como proposta orçamentária, tudo aquilo que a gente espera ter de receita de vendas, tudo aquilo que a gente espera ter de pagamento de impostos, tudo aquilo que a gente espera ter de pagamento de serviços,
taxas de uso de cartão de crédito, frete, custos com mercadorias que são revendidas, folha de pagamento, benefícios, impostos sobre a folha de pagamento, despesas com telefonia, internet, assessoria contábil, assessoria gerencial, material de consumo, despesas como água, aluguel, etc. Então, a peça orçamentária, ela é isso, é você procurar. Vou reduzir o zoom para que vocês possam ver a peça de forma ampla. É tentar dimensionar, ao longo de um período, normalmente de um ano, quais são os gastos esperados que uma empresa pretende ter, tudo aquilo que ela também pretende receber ao longo desse ano, para que ela possa, depois de receber e pagar todos os gastos que ela vai ter, qual vai ser o resultado dessa atividade econômica dessa empresa, se ela vai ter lucro ou prejuízo, né? No caso desse exemplo, dessa peça orçamentária que eu estou propondo aqui como ilustração para vocês, nós estamos vendo que em quase todos os meses do ano, a proposta orçamentária dessa empresa está desenhando para ela resultados positivos, que somados aí dentro dessa perspectiva de um ano de projeção, ela espera ter uma média de lucro líquido, né, depois de eu ter pago todos os impostos, todos os fornecedores, todas as minhas despesas, todos os meus empréstimos bancários, depois de eu pagar tudo, essa empresa aqui pagar o prolabore dos seus sócios, né, que é o salário dos sócios, ela tem em média um resultado líquido de R$ 17.500 por mês, ou um resultado anual de 210 mil de lucro líquido, em torno de 10% daquilo que ela vendeu. Seria, teoricamente, imaginar assim, essa empresa que está aplicando dinheiro, está tendo 10% de resultado, né? Num cenário econômico comparativo, é analisar se vale a pena ela investir numa empresa como ela tem, como esse caso, e ter 10% de lucro líquido depois de pago tudo, inclusive o salário dos sócios, ou se valeria a pena essa empresa investir no mercado financeiro, ou o dono dessa empresa investir no mercado financeiro. Então, basicamente, a peça orçamentária é isso. Ela é um elemento de planejamento de tudo aquilo que a empresa espera receber de vendas e de tudo aquilo que ela espera pagar de gastos, tomando como referência o seu histórico passado. Em cima disso, você faz essas projeções. Depois dessa projeção realizada, o que a gente faz no dia a dia, e aí esse processo de análise, ele pode ser de acordo com a dinâmica da empresa, pode ser um processo de análise semanal, quinzenal, mensal, trimestral, é fazer essa análise que eu vou mostrar aqui nessa outra aba, que também vai ficar aí de exemplo para vocês. A análise do orçado em relação ao realizado, né? Então, aqui ó, você vai ter a mesma peça estrutural em formato de DRE gerencial. Aqui você vai ter ó, tudo aquilo que foi orçado, que está lá na outra aba, e aqui você tem tudo aquilo que foi realizado pela empresa ao longo desse período. Aqui nós vamos ter um período de realização, óbvio, de janeiro a agosto de 2020. Vocês vão ver tudo que essa empresa fictícia que eu coloquei aqui de exemplo para vocês projetou de resultado e tudo aquilo que ela realizou de resultado, né? E aqui, nessa última coluna, você vai ver a diferença, se ela conseguiu conquistar aquilo que ela se propôs ou se ela não conseguiu conquistar aquilo que ela desejou no seu planejamento orçamentário, tá? Aqui no meio vocês vão ver uma coluna a pagar, que eu gosto de tê-la, ela não tem necessidade de existir, mas vou pegar aqui um mês que ainda não aconteceu, por exemplo, o mês de outubro de 2020. Quando a gente chegar no mês de outubro de 2020, eu vou ter o planejamento orçamentário do mês de outubro, eu não vou ter nada realizado ainda no mês de outubro, porque eu ainda não gastei nada e não recebi nada pelo mês de outubro, porém, aqui, ó, no primeiro dia do mês de outubro, eu já vou ter aqui uma série de lançamentos a pagar, do contas a pagar dessa empresa, que pode já me sinalizar que se eu já tenho uma série de compromissos de receber e a pagar, na minha execução orçamentária diária, eu preciso estar sempre atento à minha disponibilidade orçamentária. Porque se eu já estou prestes a atingir o limite orçamentário das contas que eu propus controlar, isso eu posso avaliar a partir das minhas contas a pagar, das minhas contas a receber, então eu já posso
avisar aos meus departamentos, eu da minha controladoria, eu posso avisar aos meus departamentos que os orçamentos específicos de cada uma das áreas podem estar já próximos do seu limite, então segurem a onda aí, porque a proposta orçamentária que foi feita precisa ser respeitada. E óbvio que todas as vezes que elas precisarem ser revistas, aquele departamento, aquela área da empresa vai pedir uma reunião com a controladoria, com a diretoria, para tentar justificar um estouro daquela peça orçamentária. Então, pegando um exemplo aqui do mês de janeiro, só para encerrar essa minha exposição, nós vamos ver aqui, ó, essa empresa propôs para o mês de janeiro de 2020 um faturamento de 150 mil e conseguiu um faturamento de praticamente 165 mil, ou seja, ela conseguiu extrapolar positivamente um planejamento orçamentário de receita em praticamente 15 mil reais. Fazendo mais algumas leituras, né? Impostos, por exemplo, ela tinha previsto gastar no máximo R$13.500 com impostos, acabou gastando quase 14 mil com impostos, ou seja, extrapolou 474 mil. É plausível esse estouro, até porque a empresa teve um faturamento maior, então, se a empresa fatura mais, necessariamente ela tem que pagar mais impostos, né? Então, a peça orçamentária, pessoal, é isso. Ela consiste numa proposta de receita e de gastos de acordo com as contas gerenciais daquela empresa e uma análise periódica, como eu disse, semanal, quinzenal, mensal, um acompanhamento austero, para que vocês possam tentar fazer com que tudo aquilo que foi proposto se mantenha dentro dessa trilha de orçamentação que foi feita, procurar realizar aquilo de acordo com o que a proposta orçamentária foi feita. E aí, se a gente for lá na análise de resultado desse mês específico, de janeiro de 2020, a gente vai ver que a previsão era de que essa empresa gerasse 15 mil reais de lucro líquido, ela gerou mais do que o dobro desse valor, o que significa que tanto na área das receitas ela conseguiu um sucesso maior, quanto na área de controle de gastos ela provavelmente conseguiu também uma austeridade de acompanhamento. Então, essa é a gestão orçamentária, ela não serve exclusivamente para gestão de negócios, tá? Ela é também super importante para a nossa vida pessoal. Se vocês quiserem traduzir esse material que está aqui para o controle orçamentário da vida pessoal de vocês, seria bastante louvável, porque tão importante quanto controlar a vida financeira da empresa, controlar nossa vida financeira também é super importante. Fechando aqui a minha apresentação, né, é possível você gerir orçamentos com ferramentas simples, como, por exemplo, um sistema gerencial. Existem sistemas gerenciais específicos para gestão orçamentária. A Trazy é uma empresa que tem um software super legal, até deixei o link aqui para vocês pesquisarem. Ela é uma empresa que é especializada em gestão orçamentária, ela vende softwares de gestão orçamentária que são acopláveis a qualquer software de gestão empresarial. Normalmente, os softwares de gestão empresarial não têm gestão orçamentária, que é uma peça bastante complexa para executar. Você pode fazer isso no Excel, como o exemplo que eu acabei mostrando para vocês aqui, estou deixando aí de presente para vocês poderem usar, e o Microsoft Money, que é uma derivação do Excel e também é bastante amigável para trabalhar a gestão orçamentária. Como eu falei, praticar esse tipo de controle, tanto na vida empresarial quanto na vida pessoal, é muito saudável. Eu recomendo isso a vocês, tá? Deixando aqui uma bibliografia de referência para que vocês, se vocês quiserem aprofundar o entendimento, o conhecimento da peça orçamentária, tá? 4 referências, inclusive, do software Trazy. Parabéns novamente à BHH pela iniciativa, agradeço, né, o convite e o privilégio de poder aqui compartilhar um pouquinho do conhecimento técnico que a gente tem. Nós teremos um próximo e um último webinar desse ciclo no dia 24 de setembro. Já iniciamos os trabalhos com os vencedores do webinar 1 e 2. Amanhã, provavelmente, vocês devem receber aí o quiz para responder as perguntas e concorrer aí a 4 horas de orientação minha e do Gilberto. Espero podê-los encontrar nos desafios futuros. Daqui a pouco a gente volta para tratar de perguntas ou de colocações que vocês, porventura, queiram fazer. Mais uma vez, gratidão e daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Sandro, pela sua apresentação. Eu queria fazer um comentário, né? Eu, nos meus 28 anos de profissão como médico, acho que eu já fiz mais de 10 planilhas. Nenhuma delas me serviu adequadamente, nunca foi muito boa. Essa última até que está me ajudando bastante, está durando mais de um ano.
E acho que a grande dificuldade que eu tive na hora de montar a planilha é que o gasto, assim, como é que você vai classificar essas despesas, que é um grande problema para a gente. Assim, eu lembro que eu tinha um campo que eu sempre colocava outros. Nossa, aqueles outros, né, às vezes era quase metade do que eu gastava e eu não tinha a menor ideia para onde meu dinheiro estava indo. Que era um ralo sem fim, né? E, logicamente, com o tempo a gente vai aprendendo. Né? E, assim, logicamente que essas planilhas que estão prontas, como você passou, já ajuda muito, mas, assim, como é que as pessoas podem se orientar melhor para como é que eu vou classificar essas despesas? Tá ok. Pensando tanto na nossa vida pessoal, quanto principalmente na vida empresarial, que é o foco do webinar de hoje, basicamente, é importante você separar duas grandes naturezas de gastos. Aqueles que estão ligados diretamente à sua atividade econômica, ou seja, se você trabalhar mais, vai gastar mais, que são os gastos variáveis, porque aí você consegue projetar se você vai ter uma perspectiva de vender mais, de ter uma atividade econômica maior, elas tendem a acompanhar essa dinâmica, né? E separá-las em gastos fixos, que são aqueles que independem da atividade econômica, como aluguel, muitas vezes consumo de água, telefone, etc. Então, principalmente separar gastos variáveis de gastos fixos. Agora, com relação à subclassificação disso dentro da estrutura de gastos fixos e de gastos variáveis, vai muito da vontade da pessoa analisar isso de forma mais ou menos detalhada. Eu, particularmente, gosto de ir num nível de detalhe maior. Essa ideia do outros ou de gastos gerais eu abomino, porque quando a empresa não tem muita técnica, isso é um saco sem fundo. A maior parte dos gastos vai ali. Você abre aquilo ali em detalhes, você consegue transformar aquilo em N outras contas analíticas específicas que você deveria ter segmentado. Então, tenha muita atenção a isso. Chamar tudo de outros é complicado, e aí tem muita coisa importante ali que muitas vezes precisava de um cuidado maior e a gente às vezes não dá. Espero que o material que eu te passei também possa te ajudar um pouquinho aí nessa visão. Ok, obrigado, Sandro. Bom, vamos fazer então parte das perguntas do público. Uma pergunta para o Gilberto. Eu sou muito emotiva e quando preciso tomar alguma decisão, uso mais meu lado emocional. Eu posso me prejudicar? Excelente pergunta, né? Eu acredito que uma boa parte da população brasileira, né, o latino-americano, tem muito de emoção, de vivenciar as coisas. E se você não tiver um bom equilíbrio emocional, se não levar em consideração essa análise, esse planejamento, essa questão mais racional, pode se prejudicar sim. Né? Quando a gente deixa o emocional aflorar, deixa as emoções tomar conta do processo de tomada de decisão, pode ser que você tenha problema sim. Então, o que a gente sempre pede leve em consideração a sua intuição, ouça bastante o seu coração, agora analise, né? Antes de tomar a decisão, antes de agir com impulsividade, coloca no papel. Vejam, o Sandro estava falando agora essa questão toda, né, da previsão orçamentária, está muito ligado com essa parte de processo de tomada de decisão, né, de colocar em prática o planejamento. Planejar, simular, acompanhar e corrigir. Sandro, você sabe que eu bato fora do bumbo em relação ao orçamento, né? Quem é o expert aqui é o Sandro. É um desafio para todo mundo mexer com finanças e também fazer esse equilíbrio entre razão e emoção. É treino. A gente precisa sempre levar em consideração os dois lados. Equilíbrio entre razão e emoção. Se um tiver acima do outro, nós vamos ter problemas. É que nem receita e despesa. Você tem que ter o equilíbrio entre elas. Nesse caso, aí sim, receita funciona muito mais do que despesa. Certo, Sandro? Se eu colocar mais despesa do que receita na minha empresa, ou no meu orçamento pessoal, eu terei problema. Na vida é a mesma coisa. Se eu colocar mais emoção do que razão, eu posso ter um resultado diferente daquilo que eu teria. Respondi, doutor?
Espero que eu tenha respondido para a pessoa que perguntou aí. Com certeza, Gilberto. Até para falar um pouquinho de emoção também, né? Por exemplo, eu tinha uma paciente com leucemia aguda que não estava mais respondendo a nada. Ela era palmeirense, eu era corintiano. A gente conversava muito, brincava muito, e no dia que a gente decidiu que nós não íamos mais, né, tratá-la, chamamos a família, e porque ela, paciente, dizia muito para a gente que eu não aguentava mais sentir dor, a dor que ela estava sentindo da doença. Então, eu lembro que no dia que ela faleceu, eu chorei mais do que os pais dela, né? Então, muita gente até ficou assim, não, mas você não pode soltar essa emoção tão grande, né? Mas eu acho que os pais, eu lembro que o pai dela ficava me consolando, né? Em vez de fazer o contrário, o pai que fez isso comigo. Mas acho que é uma expressão também, às vezes, de carinho, né? Então a gente também tem que entender isso. Acho que essa manifestação de carinho, tanto os familiares vão perceber que mesmo numa situação grave dessas, que eles estavam perdendo a filha, acho que essa demonstração de carinho deve ser importante. Bom, vamos lá então para a pergunta para o Sandro. Acho que ele tem uma pergunta aqui: como a tecnologia pode auxiliar no processo de gestão orçamentária? Acho que você já respondeu com as planilhas, né? Mas só lembrar que às vezes tem aplicativos de banco que também te ajudam nisso, né? Eu queria que você comentasse alguma coisa sobre isso, Sandro. Sim. Com o advento aí principalmente nos últimos 5 anos, né, dos apps, os famosos aplicativos, e dessa tecnologia de inteligência artificial que estão acopladas a computadores e aplicativos de celular, etc., tornou muito, mas muito mesmo, muito mais fácil fazer gestão orçamentária, seja de empresas, né, seja de orçamento pessoal. E, gente, extremamente saudável. Iniciar é um pouco difícil, porque você tem que criar as contas, fazer uma série de cadastros. Mas, olha, à medida em que você passa a ter disciplina de acompanhar o que pode acontecer com as finanças da empresa ou com as suas finanças, a sua emoção e a sua razão passam a ter um equilíbrio muito maior no dia a dia, como bem disse o Gilberto nos apontamentos dele. Porque, por exemplo, gastar com a emoção é o pior dos mundos, gente. Também ser só racional nos gastos também não é saudável. Razão e emoção, e aí o planejamento, as ferramentas eletrônicas são extremamente colaborativas para que a gente possa ter essa saúde na nossa vida, e não só saúde física, mas saúde mental, saúde espiritual. Ter esse equilíbrio é muito importante. E as planilhas eletrônicas, as aplicações eletrônicas são muito hoje disponíveis, muitas delas gratuitas, e eu recomendo vocês iniciarem, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial, um processo de acompanhamento financeiro orçamentário, porque é muito, 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 muito bom. Muito bom. Obrigado, Sandro. Então, agora para o Gilberto. Quando a incerteza aumenta, também aumenta a possibilidade de fracasso na tomada de decisão? Certamente que sim. Se eu não tenho um bom cenário, uma boa análise do que está acontecendo, de qual foi o fato gerador que me levou àquele problema para que eu tenha que tomar uma decisão, o fracasso pode ser inevitável, né? É importante que a gente realmente tenha todas as informações para que você analise bem, até projete aquilo que você quer executar, né? Essa previsão também do resultado é muito importante. Você precisa deduzir o que vai acontecer. Por isso que tem que usar muito bem a razão e a emoção em equilíbrio. Deduzir é prever o que vai ser feito, quando, onde, qual será o resultado, o impacto daquilo e os reflexos daquela tomada de decisão no futuro, minimizando o máximo possível os riscos. Então, o processo de tomada de decisão precisa, sim, além de você buscar o máximo possível de informações, contar também
com algumas ferramentas, como nós temos aí, análise SWOT, né, 5W, 3Hs, nós temos aí diagramas de Ishikawa, tem toda a parte de análise de Pareto, são várias ferramentas administrativas, ferramentas de processo de tomada de decisão, de planejamento, que te ajudam a realmente buscar o máximo possível essas informações. Tomar uma decisão com falta de informações é a mesma coisa de viajar sem saber para onde, né? De pegar um rumo e não saber o que vai acontecer, montar uma empresa sem você ter feito um plano de negócio, ou sair gastando dinheiro sem ter essa previsão orçamentária. Não dá para sair fazendo as coisas sem o máximo possível de informação. Então, aproveitando então esse questionamento, Gilberto, a gente sempre discute alguns temas que são mais críticos em medicina, por exemplo, a questão do aborto, em gravidez indesejada. Aí, se você vai para discutir o aborto, a discussão é infindável, né? Você tem vários motivos prós e contras, né? Recentemente nós tivemos aí um evento que acabou trazendo muita discussão na sociedade sobre isso. O que eu tento colocar para os alunos é assim, essa decisão imediata, muitas vezes você não consegue tomar a melhor decisão. Então, o que a gente cabe como médico? Que é o que a gente vem falando frequentemente. Você fazer o planejamento para evitar que aquela gravidez indesejada venha ocorrer. Aquela história assim, a prevenção é o melhor remédio, né? Então, muitas vezes, esse planejamento evita que a gente entre nesses momentos mais críticos, né? Você tem alguma coisa assim para poder orientar o pessoal assim, com relação a isso? Olha, doutor, quando a gente fala de segurar a emoção no lado do amor, é um negócio muito desafiador, né? Porque ali você está realmente entregue a uma seara que você não tem controle. Normalmente, nós analisamos o ambiente, analisamos as pessoas, escolhemos as pessoas que são o nosso espelho para conviver. Isso é racional, né? A gente analisa, poxa vida, eu gosto do Sandro porque o Sandro gosta do mesmo tipo de passeio que eu gosto de um tipo de filme, o Sandro também gosta. Então, a amizade surge porque o espelhamento existe, né? As pessoas são próximas, são parecidas. Agora, quando você vai casar, quando você está apaixonado, quando você ama, você não vai procurar o semelhante, você vai procurar o diferente, né? A tal da tampa da panela. E daí conviver com o diferente passa a ser conviver com as diferenças da pessoa. E, consequentemente, você quer viver aquela emoção nova. E nessa hora, a racionalidade vai embora. Então, prevenção é, sim, a melhor maneira de você conduzir a tua vida, né? De você planejar a tua vida. Em alguns momentos, você vai tomar uma decisão, vai deixar o amor tomar conta, e daí é que é importante a gente também fazer uma pergunta. Será que a vida também é só planejamento? Ou, como o Sandro disse em algum momento, eu preciso ser feliz? Porque, às vezes, a felicidade vem também de um momento mais intuitivo, né, mais rápido, mais objetivo, e você agiu pela emoção. O que não pode é ficar se criticando depois. De novo, você tomou uma decisão e você vai ter consequências. Aí, as consequências a gente vai ter que arcar, porque a responsabilidade é nossa. Não adianta jogar a responsabilidade para o outro. É sempre dividida, né? Obrigado, Gilberto. Então, uma pergunta para o Sandro. A gestão orçamentária indica-se anual ou semestral? Doutor, a dinâmica da empresa normalmente conduz a essas premissas. É recomendável que se faça do ano, né? E revise-se, acompanhe-se isso constantemente. Por exemplo, todos os meus clientes, o acompanhamento é semanal. Toda semana a gente avalia o que está acontecendo com a previsão orçamentária que foi feita para aquele mês.
terminado o mês, dependendo do tempo que nós passamos, se já se passou 3 meses, 4 meses, 5 meses do início daquele ciclo econômico, dependendo dessa dinâmica, a gente faz uma análise de necessidade de revisão do orçamento dos meses que vêm adiante. Porque normalmente a gente faz uma proposta orçamentária pensando da seguinte forma: qual vai ser a nossa expectativa para 2021? Crescer X%? Manter o mesmo resultado deste ano? O cenário inverteu, então nós vamos procurar diminuir pouco, diminuir 2%, 3%, 5%. Então, as previsões são recomendáveis de serem feitas anualmente, porém, o acompanhamento e as revisões, elas precisam ser feitas constantemente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, e à medida que os meses vão acontecendo, dependendo da proposta que você fez para o ano, você revisar a peça orçamentária para que você busque atingir o objetivo ou mitigar um pouco a perda em relação ao objetivo que foi traçado. Ok, Sandro, mais uma pergunta. Após a análise de cenário, qual a melhor forma de acompanhar os resultados? Então, como eu falei na apresentação, né, o mínimo que você precisa fazer é ter uma avaliação entre o que você orçou e o que você está realizando periodicamente. E aí, no dia a dia do acompanhamento, os relatórios, né, de vendas, de perspectiva de venda, de crescimento ou queda de venda, como é que estão a dinâmica dos gastos, né, analisar as contas que já foram pagas, as contas que estão por ser pagas. Então, assim, os relatórios gerenciais básicos, análise de fluxo de caixa, analisar os resultados periodicamente. Então, como eu citei lá, contas pagas e a pagar, contas recebidas e a receber, perspectivas de fechamento de contrato, análise da dinâmica dessas receitas, dessas despesas no tempo, analisar, por exemplo, mudanças de perspectivas. Vou usar um exemplo que costuma impactar no dia a dia das empresas, né? A gente vive já há algum tempo um cenário bastante instável de custo de energia elétrica, custos com determinados alimentos. A gente tem visto aí, né, recentemente, produtos da cesta básica, né, arroz, feijão, carne, leite, óleo, subindo absurdamente. Então, essas mudanças de cenário tendem a exigir da gente um acompanhamento constante da dinâmica desses gastos, dessas receitas. Então, na análise periódica, seja ela semanal, quinzenal, mensal, das contas pagas a pagar, das contas recebidas a receber, são as ferramentinhas básicas para você acompanhar o dia a dia da sua gestão orçamentária. Ok. Gilberto, uma pergunta boa aqui. O que eu posso fazer quando uma decisão é tomada por terceiros e eu não concordo? Olha, doutor, a melhor solução que a gente tem para isso é entrar em acordo, né? A gente conversar, entrar em consenso, não é bem acordo, é consenso. Tomada de decisão que é feita pela outra pessoa deveria ser levado em consideração o impacto dela para as outras pessoas que vão sofrer com aquela tomada de decisão. Às vezes a decisão é familiar, né? Um pai e uma mãe tomam uma decisão e tem que ser assim, e isso pode ser confundido com autoritarismo. Numa empresa, isso pode também ser confundido como um comando muito intenso. Então, de verdade, a tomada de decisão não deveria impactar de maneira negativa as pessoas, ou deveria ser minimizado isso o máximo possível. E deveria ser transmitida de uma maneira onde se percebesse os ganhos e não só as perdas dessa tomada de decisão. Uma tomada de decisão ela tem que ser do macro para o micro. Ela tem que trazer resultados, benefícios para a maior parte das pessoas até chegar no individual, dentro de um cenário empresarial, por exemplo, hospitalar, ou até mesmo na família. Quando a gente toma uma decisão e não consulta as outras pessoas, é muito importante ouvir depois, então, ter um diálogo com muita empatia, com muita técnica de negociação, sem imposição, escuta ativa, para que esse consenso seja colocado em prática. Depois que a tomada de decisão foi feita e impactou negativamente, vai ter que dar um jeito de consertar. É corrigir o orçamento, como o Sandro disse. Consegui responder, doutor?
Obrigado, Gilberto. Imagina. Então, Sandro, pode-se dizer que a previsão de receita é baseada em histórico e, de certa forma, uma meta? Sim, sim, exatamente. Os mercados na área comercial, eles costumam ser relativamente competitivos. Então, a empresa tem um histórico de atuação nesse mercado, né? Obviamente que, apesar do mercado ser competitivo, ele está aí à disposição daquele que acertar mais alvos, né? Então, as metas de venda, como desafio de crescimento das receitas, ou de manutenção, ou de minimização de perda, é um elemento fundamental. E o acompanhamento ostensivo também, né, dessa parte orçamentária, porque é a primeira linha, né, a gente chama de bottom line da gestão orçamentária, a primeira linha é a que paga todas as contas, ela precisa ter uma gestão orçamentária bastante importante, porque não existe, a gente brinca, né, falando sério na nossa área de trabalho, não existem 2 dias de pagamento dentro do mês, não existe outro dia das mães, não existe outro dia dos namorados, não pode perder o timing desses momentos de venda, né? Então, estar acompanhando austeramente, né, o desempenho dos vendedores, o desempenho da área de vendas, procurando, da mesma forma que acompanha o orçamento de gasto, também acompanhar as metas e os realizados de venda. Nossa, isso é super importante. É uma das áreas dentro de gestão orçamentária que mais pedem atenção, porque apesar de ser, teoricamente, uma linha lá na base dos resultados, ela é a que paga todas as contas. Então, ter metas e acompanhamento de orçado e realizado de venda é super importante, determinante. Agora, Sandro, eu tenho uma pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. O consultório médico, ele pode ser enquadrado dentro daquele EIRELI, né? Pode continuar, perdão. Tá, e a segunda pergunta é assim, eu tendo consultório, vale a pena fazer carnê-leão e como é que eu faço a previsão do pagamento desse carnê-leão? Do que eu realmente ganhei ou de uma previsão de ganho? A primeira pergunta respondo com tranquilidade, a segunda já é mais da área jurídica e contábil, vou tentar sinalizar alguma coisa. A EIRELI, doutor, ela é uma forma de organização societária, né? É uma empresa, ela significa empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, ela é uma empresa que tem um único dono, cuja responsabilidade societária está restrita ao patrimônio que aquela descrição societária coloca. Então, respondo parcialmente a sua pergunta. Agora, existe uma legislação, né, que coordena essa questão da possibilidade ou não, de acordo com a CNAE, né, o Cadastro Nacional de Atividade Econômica que você vai desempenhar. Aí precisa também consultar um contador, porque existem áreas de atuação que são restritivas a você se enquadrar numa ou noutra forma societária por conta do Código Civil, né? Então, não consigo te responder com toda precisão. Mas só para responder de forma ampla a sua pergunta, EIRELI é uma forma de organização societária. A empresa limitada é uma empresa que tem vários sócios e o capital social está atribuído uma parte a cada um deles. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma empresa com 3 sócios e 2 deles têm 25% de participação societária e um tem 50%. Cada um responde pelo capital social de acordo com a composição societária de cada um. Então, é uma empresa limitada. A EIRELI é uma empresa limitada, só que não tem sócio, só tem um. Por isso, é uma empresa individual de responsabilidade limitada. Agora, se a atividade econômica pode ou não ser enquadrada como EIRELI, aí precisa fazer uma consulta jurídica, uma consulta contábil, porque aí é uma especificidade da legislação. Igualmente, segue uma premissa parecida com essa, se a empresa pode estar enquadrada tributariamente no Simples Nacional, no lucro presumido ou no lucro real. Dependendo da legislação, atividades econômicas podem estar no Simples Nacional, que é um benefício fiscal do governo federal, ou não. Não podendo, ela pode tanto estar no lucro presumido ou no lucro real. A diferença entre os enquadramentos tributários é que, no Simples Nacional, a carga tributária tende a ser a menor possível, no lucro presumido uma carga tributária intermediária e no lucro real uma carga tributária um pouco mais ostensiva.
Tá? A segunda pergunta, repete para mim, por favor, que eu perdi. Que é a questão do carnê-leão, se vale a pena refazer o recolhimento e como é que eu calculo esse carnê-leão? Essa resposta, ou por ganho real ou por previsão? Essa resposta também eu vou te responder parcialmente, porque é um assunto mais tributário, mais contábil, jurídico do que econômico. É uma forma de recolhimento de impostos, né? Se você vai declarar por um modelo ou por outro modelo. Aí depende também do que a lei permite e, obviamente, fazer uma análise comparativa de custo-benefício. Da mesma forma que você me perguntou da outra vez a respeito dos planos de previdência PGBL e VGBL, como forma de investimento, eles têm nuances muito sutis que diferenciam o rendimento entre um e outro. Porém, um é mais interessante para quem faz declaração completa de imposto de renda, a outra é mais interessante para quem faz a declaração simplificada. Então, em termos de declaração e custo de imposto de renda, um ou outro tende a ser mais recomendável. Da mesma forma, o carnê-leão ou não. Mas aí eu ia pedir para você procurar uma informação técnica mais com um contador ou um jurista, porque eu não transito muito nessa área técnica, infelizmente. Ok, Sandro. Obrigado. Imagina. Bom, a gente vai precisar encerrar, né? Que já está passando o tempo, já estão me sinalizando ali. Em nome da ABHH, agradecemos a todos pela participação. Sim, lembramos também, nós temos que fazer o sorteio, né, do livro. Eu estou com esse copinho aqui, é isso aqui, né, para poder fazer o sorteio aqui. Esse copinho transparente tem o papel dos que conseguiram participar a tempo. Então, eu vou fazer o sorteio do primeiro livro, é isso? Um ganha os dois? Tá. A pessoa vai ganhar 2 livros de uma vez, coisa boa. Então vamos lá. Eu vou ter que passar o nome do Instagram, é isso? É @GeaneODS. @GeaneODS. Eu vou tentar mostrar aqui, ó, na câmera. Vocês estão conseguindo ver aí? Sim. A Giane precisa me dar um alô aqui para nós. A gente vai dar alguns segundos, 5 segundos para você me dar, dizendo que está participando. Porque se não estiver participando, já dançou. A gente vai ter que sortear uma outra pessoa. Lá, 1, 2, 3. Parece que é mais devagar. Então, são 5 segundos, então. E a emoção, onde fica agora? Vai que a Jane, exatamente nesse horário, foi no banheiro e aí acabou perdendo. Nada aí? Tem uma delay. Tá. Então não é o banheiro, é o delay do Instagram. Ó, delay já foi. Então vai. Jeane, então, infelizmente perdeu. Vamos sortear o segundo. @TosteGustavo. @TosteGustavo. Vê se está aqui. Vamos lá. Gustavo, você vai ter alguns segundos aí para dar uma manifestação, para ver se está ok, para ganhar os 2 livros. Uma música de suspense, doutor. Pois é, tem que ter uma musiquinha aqui nessa hora, né?
Jane. E o Gustavo? Tá. Bom, acho que a Jane, acho que você estava no banheiro, né? Porque você demorou um pouquinho para responder, né? Tá aqui, ó, Jane. Então, Gustavo não respondeu também, perdeu a oportunidade. Então, já que a Jane nos deu o retorno, Jane, parabéns, você ganhou os 2 livros. Deixa eu só ver aqui qual é o nome do livro aqui. Hematologia Prática a partir do hemograma, da doutora Sara Saad e doutor Eric de Paula, e Sob Pressão, a rotina de guerra de um médico brasileiro, de Márcio Maranhão. Parabéns, Jane. E aí vamos... depois, como é que elas entram em contato com o pessoal aqui lá do programa Sangue Jovem, o e-mail do atendimento@bhh.com.br, para você saber como é que você vai poder retirar o seu prêmio, tá bom? Parabéns. Bom, então vamos finalizando. Gostaria de que, em nome da BHH, agradecemos a todos pela participação. Lembramos que o convite para a gamificação e a premiação de 4 horas de mentoria grátis com os 2 especialistas deste programa é exclusiva para os estudantes associados à BHH, tá bom? Avisamos também, né? Eu vou compartilhar aqui uma telinha rápida aqui para vocês. Só para passar a informação. Então, as aulas deste webinar estão disponibilizadas no nosso site da BHH, no portal Sangue Jovem, tá certo? E lembrar também do nosso congresso EMO 2020, que será online, e as inscrições já estão abertas. Muito obrigado a todos e uma boa noite.